Por que as pessoas não aceitam a morte? É uma coisa natural, todo mundo vai passar por isso, todo sobrevivente, seja animal, seja humano, seja uma planta, todos vão passar por isso. Mas isso é muito difícil para o ser humano aceitar a morte. Por quê? Vamos então refletir sobre esse tema hoje. Meu nome é Claire, bem-vindo ao canal. Que você seja muito abençoado por essa palavra hoje, que Deus conforte o seu coração e que você venha ter mais um esclarecimento sobre a morte. Que Deus te abençoe e ilumine a sua mente para que você possa entender por que o ser humano não aceita a morte. Então vamos lá. Quando Deus criou o ser humano, Deus não criou para que o ser humano morresse. Deus criou o ser humano, o homem, para a vida. Então colocou na essência do homem a eternidade. Então nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. Deus não tinha o projeto, apesar dele saber tudo, mas o projeto dele é que o homem, o ser humano, vivesse para sempre. Mas veio o pecado para o mundo. E Deus disse: o dia que você comer daquela fruta, você vai morrer. Mas o ser humano não morreu quando ele comeu aquela fruta. Mas ele morreu espiritualmente. E Deus tirou o homem do paraíso. Tirou Adão e Eva do paraíso. Eles estavam mortos espiritualmente. Eles já não tinham mais aquela ligação que eles tinham com Deus. Toda a tarde Deus vinha visitá-los e conversar com Adão. Não vinha mais. Então houve uma ruptura. Então o homem morreu. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus nunca desistiu do homem. Se você ler o Antigo Testamento inteiro, você vai ver o projeto de Deus tentando resgatar o homem novamente para ele, para religar com ele. E a gente vê ali quanto o homem vai fracassando. Mas Deus não desistiu do homem, porque Deus queria resgatá-lo para si novamente. O homem era um pecador, então Deus não podia ter contato com ele, porque Deus é santo. Mas Deus fez um projeto e foi caminhando, caminhando. Se você lê o Antigo Testamento, que coisa mais linda, o desejo de Deus de buscar novamente o homem. É a mesma coisa de um filho perdido, o pai procura, a mãe procura desesperadamente para que aquele filho volte para o lar. E Deus no Antigo Testamento inteiro ele faz isso. Aquele projeto, buscando a pessoa, buscando os filhos. Chega no Novo Testamento. Aí sim, chegou a hora de enviar Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo veio, sendo Deus, veio para a terra como homem, para resgatar o homem novamente. Então, é tão lindo que você vê em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus, através de Jesus, através do nome de Jesus, nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Então, não existe outra maneira de você ser filho de Deus se não for através de Jesus. E é tão maravilhoso porque em Efésios 1:5, a Bíblia nos diz: Ele nos predestinou para sermos filhos
de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós somos filhos de Deus adotivos. Através de Jesus, nós não somos filhos naturais. Nós somos filhos adotivos. Através de Jesus, Deus nos adotou. Então, para você ser um filho adotivo de Deus, você tem que aceitar Jesus. E novamente haverá a ligação entre você e Deus. Mas o filho adotivo tem os mesmos direitos do que um filho adotivo, do que um filho natural. Essa é a nossa lei. A nossa lei copiou a lei de Deus. Se você adota um filho e você tem outro filho ou vem a ter depois, o filho adotivo tem os mesmos direitos do que o filho natural. Então nós em Jesus Cristo, nós somos adotivos, mas nós temos os mesmos direitos do que Jesus Cristo. Tá? Eu vou voltar na palavra porque o ser humano não aceita a morte. Em João 11, 25, Jesus diz: declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não existe morte para quem está em Cristo. O meu pai morreu em Cristo. Eu tenho tanta certeza, gente, que eu vou encontrar meu pai. Não sei se vai ser o mesmo sentimento, acredito que não. Sentimento de pai e filho, porque lá não existe isso, todos somos todos iguais. Então eu acredito que não vai ser um sentimento de pai e filho, mas vai ser prazeroso encontrar meu pai lá. Se você aceita Jesus, você faz essa religação com Deus, você é um filho adotivo de Deus. A pessoa que você ama também aceita Jesus, vocês vão se encontrar. E isso é a esperança que o Evangelho prega. Porque o Evangelho é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Então, você não vai ficar desesperado quando uma pessoa, um ente querido seu morrer, tá? Porque você sabe que ele está em Deus. Ele está aguardando o dia da volta de Cristo, para nós irmos nos encontrarmos todos. Isso é maravilhoso. E tudo, o centro de tudo é Cristo. Aí você diz, mas todos são filhos de Deus? Não, nem todos. Porque a Bíblia diz assim em Marcos 16:15. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não aceitou Jesus Cristo, você é criatura. Você não é filho. Mas nós todos somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Quem disse para você que todos são filhos de Deus? Onde você leu isso? Onde você descobriu isso? Eu sigo a Bíblia. E eu sei que hoje eu sou filha adotiva de Deus. Mas antes de aceitar Jesus, eu era criatura. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós éramos criatura. Aí você aceita Jesus, Deus te toma como filho adotivo, aí você tem a nova esperança em Cristo Jesus. Então, meus amados, Deus não criou o ser humano para a morte, mas infelizmente veio o pecado. Mas se você quer reverter essa situação, aceite a Jesus. Aceite a Jesus e se torne filho de Deus. E prega o evangelho para aquele que você ama, porque vocês vão se encontrar no céu. Porque eu tenho a maior certeza do mundo que aqueles que morreram em Cristo, eu vou ver lá no céu. Nós vamos sentar à mesa da grande ceia. E eu terei maior prazer em ver Jesus. O meu foco é Jesus Cristo. Eu quero viver a eternidade louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que você seja edificado por esse vídeo.
Se você precisa de uma oração, se você necessita de uma oração, escreve aqui embaixo. Eu vou estar orando por você, pela sua situação. Que Deus te abençoe. Descansa no Senhor. E se você já é salvo e está orando por alguém que quer que essa pessoa seja salva, seja um marido, um filho, uma esposa, seja quem for, não perca as esperanças. Comece a agradecer a Deus pela salvação dessa pessoa. Você pode ter certeza que ainda que for no último respiro, essa pessoa vai aceitar Jesus. Porque saiba, as suas orações não estão sendo em vão. Vai acontecer um milagre, ainda que seja no último respiro dessa pessoa. Ainda que você não veja, mas Deus vai te honrar. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se você tem gostado desses vídeos, se inscreva no canal, dê um like, assista aos próximos vídeos e Deus te abençoe em nome de Jesus.